Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina hoje será Promessas, Promessas. O texto que serve como base para o nosso estudo é Êxodo capítulo 19, verso 8, que diz o seguinte: Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Se há uma coisa que podemos falar a respeito da maneira como o Senhor Deus estabeleceu a sua aliança com Israel, é que ele foi muito claro em tudo aquilo que ele estava disposto a fazer e o que ele esperava da nação. Antes que ele pudesse dar qualquer lei ao seu povo, ele demonstrou de forma inequívoca que ele é um Deus amoroso e um Deus cheio de graça. Um Deus que está disposto a salvar os seus filhos não porque eles mereçam, mas apesar de não merecerem. Porque se formos muito honestos ao olhar a história de Israel, desde o momento em que eles ainda eram escravos no Egito, se há uma coisa que podemos falar a respeito deles é que eles não mereciam realmente que o Senhor Deus fizesse alguma coisa por eles. Eles foram muito endurecidos de coração em relação a crer em tudo aquilo que o Senhor Deus faria. Nos primeiros momentos em que o faraó começou a endurecer o seu tratamento em relação a eles por causa do pedido de Moisés para que o povo fosse libertado, quando ele pediu para que os feitores não dessem mais palha para que eles fizessem tijolos e que a cota de tijolos permanecesse, a primeira coisa que eles fizeram foi reclamar do próprio Deus e de Moisés. Depois que foram libertados, no primeiro grande problema, quando estavam diante do Mar Vermelho, eles já queriam pegar em pedras para poder apedrejar Moisés. Logo depois que atravessaram o Mar Vermelho, depois de terem experimentado o poder de Deus tanto nas pragas do Egito, como também na travessia do mar. No primeiro momento, quando falta água, eles já querem apedrejar Moisés. Um pouco mais adiante, quando falta comida, eles querem apedrejar Moisés, eleger um novo líder e retornar para o Egito como escravos. Quando estavam mesmo nas fronteiras da terra de Canaã, em Cades Barneia, depois de terem enviado espiões e percebido tudo aquilo que a terra possuía e visto que o que Deus tinha prometido realmente era verdade, mas olhando para as dificuldades da conquista, deixando de lado o poder de Deus que os levaria a conquistar a terra, eles quase apedrejaram Moisés, bem como Caleb e Josué, que haviam sido fiéis a Deus, e queriam já eleger um outro líder para poder levá-los de volta para o Egito. Então, se há uma coisa que podemos falar a respeito do povo, é que o povo não merecia. Se a salvação para Israel fosse baseada em obras, uma coisa nós podemos ter a certeza: nenhum deles teria a mínima chance. Nem mesmo Moisés, que no momento de raiva por causa do próprio povo, desobedeceu a Deus e ao invés de falar com a rocha, bateu 3 vezes na rocha. O que o impediu, aliás, de entrar na terra de Canaã. Mas quando você olha para a história do povo em si, você percebe nitidamente que se não fosse pela graça de Deus, não haveria a mínima hipótese. É tanto que em Êxodo no capítulo 19, verso 8, que é o texto que serve como base para o nosso estudo hoje, quando Deus estabelece as bases da aliança, o povo simplesmente responde a Deus: faremos tudo o que o Senhor mandou. Na sequência, o Senhor Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu sei que eles não farão. Portanto, a aliança de Deus com o seu povo foi totalmente baseada na graça. Mas onde é que entram as obras nesse meio tempo? Aonde é que entra essa relação da graça com as obras? A salvação do povo, da nação, era pela graça. Isso estava muito claro nos serviços do santuário, nos sacrifícios que ali eram feitos. O perdão dos pecados era oferecido porque um cordeirinho era morto que prefigurava a morte do Messias. Mas e a lei? E os mandamentos? Aonde entram nesse processo todo? Bem, existe um lugar para os mandamentos de Deus, tanto
na experiência de Israel enquanto nação, quanto na nossa hoje. Os mandamentos do Senhor são mostrados no contexto bíblico como a transcrição do caráter de Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança lá em Gênesis no capítulo 1, verso 26. E o propósito de Deus é fazer com que a humanidade volte a ter a imagem de Deus dentro de si. Então, quando eu sou salvo pela graça de Cristo, quando a graça de Deus toma conta da minha vida e eu sou totalmente salvo, apesar de não merecer, o Espírito de Deus passa a viver dentro da minha vida, do meu coração, ele agora começa a imprimir na minha vida aquilo que é o caráter de Deus. E eu começo a ser transformado paulatinamente à imagem e semelhança de Deus. Essa é a ideia da relação que existe entre a graça e, ao mesmo tempo, a guarda dos mandamentos. Quando olhamos para esse contexto, nós percebemos que a aliança que o Senhor Deus fez com Israel foi exatamente a mesma aliança que ele fez com Noé, que ele fez com Adão. A única diferença é que com Israel ele mostrou, ele abriu mais detalhes daquilo que ele queria fazer. A mesma obra que ele fez com Adão, que ele fez com Noé, que ele fez com Abraão e que fez com Israel, é o que ele quer fazer conosco hoje. Nós veremos mais adiante, quando estudarmos a aliança que o Senhor Deus fez com a igreja, que as bases da aliança são exatamente as mesmas. Não existe essa história de agora as alianças anteriores falharam e Deus está fazendo uma aliança completamente diferente. Não, a aliança é exatamente a mesma. O que muda são as ênfases. Quando você olha para a aliança que Deus fez com Adão, a aliança era baseada totalmente na questão da substituição. Adão, o que precisava saber naquele momento era: existe uma saída para o problema do pecado. O cordeiro que será morto, que será sacrificado, ele é o substituto da humanidade, representando o Messias que vai morrer por vocês. Na aliança com Noé, o Senhor Deus precisava salvar a humanidade. Então ele vai dizer para Noé: Noé, eu vou te proteger, eu tenho uma aliança contigo, eu vou salvar você e a sua família. Então construa a arca. É uma aliança que está baseada na graça e ao mesmo tempo na obediência. A mesma coisa aconteceu com Adão, era na graça e na obediência. A graça por causa do cordeiro, a obediência porque ele tinha que sacrificar o cordeiro. Com Abraão, foi exatamente a mesma coisa. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. E cada vez que Abraão levantava acampamento, ou que ele estabelecia um acampamento, ele levantava um altar e sacrificava o cordeiro, confiando que o Messias viria para poder morrer em favor dele e de toda a humanidade. Mas ao mesmo tempo ele foi obedecendo ao Senhor, como consequência dessa obra que Deus estava fazendo na sua vida. Com Israel não foi diferente. O Senhor Deus os levou para a terra da promessa e disse: fiquem aqui. E enquanto estiverem por aqui, pela minha graça, pela minha misericórdia, obedeçam também os mandamentos. A base de todas as alianças foi exatamente a mesma, mas em contextos diferentes, para circunstâncias diferentes, adaptadas aos diversos momentos em que essa aliança foi feita. Mas todas elas, e veremos ainda a aliança de Deus com a igreja, todas elas são baseadas na graça e ao mesmo tempo na santificação, que é o Espírito de Deus trabalhando em nós e nos tornando semelhantes a Deus, escrevendo nas tábuas do nosso coração a lei do Senhor. Eu quero orar nesse momento pedindo a Deus para que nos ajude a viver os princípios da sua aliança, tanto na graça quanto na santificação. Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado porque a tua aliança conosco e com a humanidade sempre foi baseada na graça e na santificação. Ajuda-nos a viver esses processos, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?